Bom, e outras estruturas aí? Vamos ver algumas outras aqui. Vou passar bem rápido da CFC. CFC é outra que a gente consegue usar essas relações aí para chegar numa resposta universal. Então agora no CFC eu tenho 4 átomos na minha célula unitária, né? 0, 0, 0, 0, meio, 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 0, meio, 0, meio. A hora que eu faço essa somatória, então eu caio com 4 termos aqui, né? Então esses termos aqui. E aí, então, o que a gente consegue fazer usando aquela mesma ideia que a gente fez antes é que se H, K e L forem todos pares ou todos ímpares, o fator de espalhamento é 4 vezes o fator de espalhamento do átomo I. Se eles forem misturados, ou seja, 2 pares e um ímpar, ou 2 ímpares e um par, o fator de espalhamento dá zero. Né? Então, com isso a gente também consegue montar o padrão aí de fração de elétron em qualquer direção que a gente quiser. Aqui estão alguns exemplos. De novo, repara que para qualquer direção, produto escalar tem que dar zero, como da orientação. Esse aqui é de novo 001 e não 100, que nem está lá em cima. Percebe que o produto escalar dá zero. Agora, percebe que esse padrão aqui é diferente do CCC. No CCC, o primeiro aqui era o 110, né? Ou nesse caso, 011, que dá produto escalar zero. Essa não é permitida para o CFC. Né? Nem o 100, nem o 011 é permitido para o CFC. Então, o primeiro é o 020, que é o que todos são pares. Né? O segundo é o 220, que também todos são pares. Né? E o padrão 110, esse padrão aqui, também, todos são diferentes aqui do CCC. Né? Aqui a primeira reflexão é a 111, né, da família I 111. Né? Essa aqui, na verdade, é a reflexão mais próxima de todos no CCC, no CFC. Né? Então, essa aqui é a distância menor, essa distância aqui é ligeiramente maior, a do 020. Né? Então, estão aqui os padrões do CFC. Tá? Pode fazer para qualquer coisa. Podemos fazer também o do HCP. Tá? O do HCP e vários outros começa a ficar um pouco mais complexo fazer essa aproximação aqui. Isso aqui eu acho assim legal mostrar, porque a gente chega nessas regras gerais para o CCC, para o CFC, mas se a gente começa a complicar um pouco mais, e o HCP é um que é simples, mas já fica um pouco mais complexo, fica difícil a gente ficar usando. A gente começa a ter que forçar muito a barra para usar aproximação desse tipo, para chegar em regras gerais em função dos índices. Então, o jeito que um software iria fazer, ele sempre faz essa conta aqui. Né? Se a gente tem as posições atômicas definidas, o que a gente quer saber, na verdade, não é F, né? A gente pode até estar interessado em F, a gente quer saber F ao quadrado, né? Porque é isso aqui que vai ser proporcional à intensidade. Então, isso aqui é um número real, então é sempre resolver essa conta aqui, tá? Então, resolvendo essa conta aqui, a gente consegue chegar aí em alguns. Tá, esse aqui, o do HCP, eu convido vocês a olhar lá o livro do Williams e Carter, qualquer livro de fração vai ter do HCP também, ele é um bem comum, tá? Agora, o que eu queria falar? Uma coisa interessante que a gente consegue deduzir dessas coisas que a gente viu beleza, aqui no CFC, por exemplo, eu tenho um átomo aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Só que qualquer célula unitária que tiver o centramento CFC, então não necessariamente só o cristal A1, né, por exemplo, o níquel, mas qualquer um que tiver o centramento CFC, por exemplo, o NaCl. O NaCl, ele tem o centramento CFC. O silício, né, o diamante, ele também tem o centramento CFC. Qualquer um desses, para qualquer átomo que eu colocar na posição X, Y, Z, por causa do centramento, vai ter que aparecer um átomo na posição X, Y mais meio, Z mais meio, um outro átomo na posição X mais meio, Y mais meio, Z, X mais meio, Y, Z mais meio. Né? É do centramento. Então, essa relação aqui e essas restrições aqui, elas são características não só do material A1, né? Ou seja, do níquel. O NaCl, o silício e qualquer outro material cristalino que tem o centramento face centrada, não precisa nem ser cúbico. Tá? Pode ser ortorrômbico, por exemplo. Qualquer material com centramento face centrada vai exibir essas reflexões. Ou seja, uma reflexão 0, 1, 0, 0 vai ser proibida para o NaCl, vai ser proibida para o silício, vai ser proibida para o níquel, para o alumínio. Tá? É geral.
A mesma coisa do corpo centrado. Então essa tabela aqui ela é muito legal. Porque é uma face centrada, romboédrico, qualquer centramento que a gente coloca, essas restrições aqui que a gente deriva daquele jeito que eu mostrei, estão lá, tá? Então isso é uma coisa boa da gente ter em mente, né? Quando a gente vai trabalhar com cristal, se eu bato, primeira coisa é bater o olho lá no grupo espacial, ver aqui, esse aqui é cúbico, você já sabe aí que vai ter, né, várias operações de simetria aí que vai fazer com que o 100 seja igual ao 010, por exemplo. E o centramento. O centramento a gente já sabe também muita coisa do que vai acontecer aqui com as restrições para difração. Tá? Então, por exemplo, o diamante que eu falei, esse é um sistema que ele também tem o centramento de face centrada, né? Olha lá, se a gente pegar os átomos, ele tem os... Né? Se eu colocar um átomo na posição 000, automaticamente aparece um em todas as faces lá, que é o que eu estou tentando mostrar aqui. Só que a minha base aqui, além desses 4 átomos aqui, que são o do vértice das faces, né? Ao colocar esse aqui, o centramento me garante esses outros 3, eu tenho um segundo átomo na base, né? Que o centramento faz, né? A face centrada, é o que eu falei, faz aparecer esses outros aqui. Então percebe, quando eu coloquei um átomo em 1/4, 1/4, 1/4, apareceu automaticamente um em x mais meio, um em y mais meio, um em y mais meio, z, né? X, y mais meio, z mais meio, x mais meio, y, z mais meio. Tá? É do centramento. Então, aquela restrição lá automaticamente tem que aparecer. HKL ímpar ou par, que vem do centramento F. E além disso, será que a gente vai ter alguma outra restrição para esse cristal? Aí teria que fazer a conta do fator de estrutura. Tá lá minha base. Então, o legal de usar o centramento é que a gente não precisa mais colocar todas as restrições de novo. Né? Eu já impus aqui o centramento F, a conta fica mais fácil. Agora, a minha nova base é essa, eu vou omitir o resto, porque eu já coloquei a condição específica, a condição relativa ao CFC, né? Esses átomos são independentes, são 2 átomos da base aí. Então, como é que cai, então? Como é que fica agora a minha conta? Bom, é eu jogar lá no meu fator de estrutura. Então, vai dar 4 vezes essa soma aqui, né? Então, isso daqui é o do centramento F lá. Né? Quando HKL for todo par ou todo ímpar, F é 4 vezes F. Quando for misto ou ímpar, dá 0. Né? Essa restrição que eu coloquei aqui. Ó. Né? Então, se for par, né? Ou não misto, tudo par ou tudo ímpar, 4 vezes isso. Se for misto, já dá 0. Né? Então, esse caso aqui, vamos já até deixar ele de lado, vamos analisar o segundo caso. Né? Então, se for misto, dá 0. Se não for misto, a gente chega nessa conta aqui. E aí a gente faz aquela operação lá, né? Então, que eu falei, agora é difícil a gente continuar expandindo isso aqui na forma complexa. Então, vamos transformar isso aqui num número real. Isso ao quadrado é f vezes o conjugado complexo, tá? Chegamos nessa equação aqui, f ao quadrado, 16f ao quadrado, 1 mais, blá, blá, blá. Usando as relações aqui que a gente tinha, chegamos nessa condição aqui. Então, f ao quadrado, né? Agora é ao quadrado, é 32f de a ao quadrado se h mais k mais l for ímpar. Se h mais k mais l for um múltiplo de 4, dá 64 vezes esse valor. E se h mais k mais l for par, mas não for um múltiplo de 4, aí é proibido. Então, se ele fosse só CFC, sem ser... sem ter essa base aqui, sem ter a base do diamante, qualquer HKL, né, qualquer HKL não misto teria o mesmo fator de estrutura, né, 4 vezes o fator de estrutura do elemento A. Agora, nesse caso aqui, que eu tenho essa base, percebe que não só isso acontece, mas se ele não for misto, e além dele não ser misto, H mais K mais L for ímpar, ele vai ter esse fator de estrutura ao quadrado. Se ele não for misto, e além disso, H mais K mais L for um múltiplo de 4, ele vai ter esse fator de estrutura. E se ele for par, mas não for um múltiplo de 4, a gente não vai ver intensidade nenhuma. Então, algumas das reflexões que eram permitidas para o CFC são proibidas para o diamante. Qual, por exemplo?
um caso que H mais K mais L é par, mas não é múltiplo de 2 e tudo é não misto? Uai, tem alguns. O 200, por exemplo. Todos são par, 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 né? Ou seja, não misto, ok? H mais K mais L dá 2, que não é um múltiplo de 4. Então essa reflexão é proibida para o diamante, mas ela é permitida para o CFC, né? Qual mais? Vamos pegar um outro. Qual outro que era permitido para o CFC? O 220. Esse era permitido no CFC. E aqui, beleza, não misto, né? Isso é a condição do CFC. Então vai bater, tem que bater. Agora, 2 mais 2, 4 é um múltiplo de 4. Então ela vai estar presente, vai ser uma reflexão forte, né? Qual outro que era permitido? Vocês devem lembrar que o primeiro permitido do CFC era o 1, 1, né? E o 1, beleza, não misto, ímpar, 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 né? E aqui, H mais K mais L dá ímpar. Ou seja, o fator de estrutura cai nesse caso aqui. Ele está presente, mas ele não vai ser tão forte quanto a reflexão do 220, por exemplo, né? Então, como que vai ser os padrões aí desse material? Vai ser alguma coisa assim, tá? Então, olha como o padrão 100 tá faltando várias reflexões aqui, né? Não tenho aqui, essa aqui era para estar aqui. Qual que era para estar aqui? 200, mas não tá, né? Nesse caso aqui não tá. Qual mais? Nesse caso aqui, o que era para estar aqui? O 0, 4, 2. Era para estar presente aqui. Mas ele cai no caso, soma par, não múltipla de 2, né? Agora, olha o padrão 110. Como que esse padrão seria? Ó, tá aqui, essa A11 continua presente, né? Ela é para ser mais fraca do que essa? O fator de estrutura aqui é menor que aqui, mas por que ela está mais forte? É aquela questão da esfera de Ewald, né? Então percebe de novo como é qualitativa essa questão da intensidade, né? Lembra, as intensidades vão caindo. Então, por mais que o fator de estrutura dessa daqui seja menor, ela está aqui mais, se eu tiver exatamente no eixo de zona, ela vai estar mais perto da condição de Bragg do que essa. Se eu estiver comparando a intensidade dessa e dessa na condição de Bragg, essa aqui é para ser mais intensa, tá? Então, aqui dá para ver várias dessas coisas aí. De novo, por que essa é diferente do CFC? No CFC aqui eu teria a reflexão do 020. Então, eu tenho uma mudança nas intensidades e nas reflexões permitidas, tá? Agora, uma coisa para mexer um pouco com a cabeça de vocês, então. Beleza, fui no microscópio, tem uma amostra, tem uma liga aí, por exemplo, alumínio-silício, e eu quero ter certeza que uma das fases é silício. Então fui lá, tirei um padrão de difração na direção 00, vi exatamente isso aqui, medi essas distâncias, tá tudo batendo com os DHKL que eu esperaria para o silício. Aí eu falei assim, não, vou ser prevenido, né? Uma coisa que a gente sempre faz é tirar não só um padrão de difração, a gente tira vários, né, para ter certeza que é aquela fase, pelo menos aí uns 3 aí da mesma fase, se a gente quiser identificar ela. Tirei um padrão 1,0. Estou esperando ver isso aqui. Meu padrão é esse daqui. Não sei se está difícil de vocês olharem, vamos girar ele para deixar igual ao que eu esperaria ver. Tá aqui. Isso aqui é o que eu esperaria ver, isso aqui é o que eu vi. E aí? Se a gente olhar essa reflexão que está bem nessa posição aqui, se a gente comparar, né, eu medi essa distância aqui, bateu com o 1,1 do silício. Medi essa aqui, bateu com o 1,1 do silício. Então é para ser, beleza. Eu penso, ó, esse aqui é o padrão que é para eu ver. Essa aqui bateu com o 220 do silício. Medi esse ângulo aqui, deu exatamente o que eu esperaria para esse ângulo. Mas então eu imagino aqui, eu sei que tinha que ser esse padrão, né? Ou pelo menos eu esperaria. Então o que é? Esse material não é o silício, mas o outro padrão que eu tirei lá, esse aqui deu. Então o que está acontecendo? Aí a gente tem que lembrar uma coisa que, e de novo, é importante a gente ter um conhecimento aí do nosso material também, do CIFIO que a gente está querendo fazer, para a gente interpretar casos que nem esse. O que acontece no microscópio, que a gente discutiu lá na primeira aula, que a gente sempre tem que lembrar disso em microscopia de transmissão. A gente discutiu que muito, muito, muito raramente a gente está na condição cinemática, que o feixe está sendo espalhado uma vez só.
feixe, então, quase sempre vai estar sendo espalhado múltiplas vezes, né? Então, para um material que nem esse daqui, por que essa reflexão aqui, a 200, que ela é proibida para o silício, por que ela está aparecendo aqui? Né? Essa reflexão aqui. Por que ela está aparecendo? Por que essa reflexão aqui, que é proibida para o silício, está aparecendo? Aí a gente tem que entender, lembrar então, essa questão dos espalhamentos múltiplos. Esse fenômeno aqui, a gente tem que esperar ele quase sempre, a não ser que a nossa amostra seja muito, muito fina, a gente sempre vai ter difração dupla. O que é a difração dupla? Vamos imaginar que dentro da minha amostra, primeiro o feixe foi difratado pelo plano aqui, menos 1, menos 1, 1, e depois ele foi difratado, o mesmo feixe, tá? Pensa, essa mudança de direção aqui foi miliradianos, foi menos de 1 grau, né? Então, esse feixe continua caminhando aí, muito próximo ao eixo de zona, nesse caso aqui, 110, né? Ou 101. Então, o que acontece? Se esse feixe aqui foi difratado por esse plano e depois foi difratado por esse plano, a mudança de direção total dele foi essa. Então, essa reflexão aqui está aparecendo porque o feixe foi primeiro difratado nessa direção e depois foi difratado nessa direção. Então, essa reflexão aqui, ela aparece por esse fenômeno de difração dupla. Existe um caminho para a difração dupla e aparecer a reflexão 002. É bem fácil a gente olhar para um padrão de difração e dizer se vai ter difração dupla ou não. Por exemplo, vamos olhar o padrão 100 que a gente tirou lá no começo. Esse padrão aqui não tem a reflexão aqui, né? Aqui era para estar a 020. Eu tenho algum caminho para difração dupla para esse feixe ser formado? Percebe que qualquer feixe, eu tenho sempre que somar, então, as difrações possíveis são essas, né? Percebe que eu não tenho nenhum caminho, eu não consigo somar esses vetores de nenhum jeito para eu cair aqui, né? Isso aqui acontece aqui, é meio direto a gente ver, porque fica uma reflexão aqui perdida no meio de uma série, né? Então, se ele for nessa direção e depois nessa direção, essa reflexão aparece, né? Aqui eu não tenho nenhum caminho para essa difração dupla acontecer. Então, é super comum a gente ver esse fenômeno de difração dupla, tá? A gente pode olhar para o padrão e ver quando a gente esperaria difração dupla. Podemos pedir para o software incluir a difração dupla na simulação dele. Só que assim, de novo com aquela ideia, quando a gente vai para o microscópio, é bom a gente ir esperando, né, ter alguma ideia do que vai acontecer. Então essa dica aqui eu digo aí que é uma dica de ouro para vocês, que é meio difícil você ver essa informação em algum lugar. Quando a gente esperaria ver difração dupla? Tá? Então é quando a gente tem essas ausências sistemáticas. O que é essa ausência sistemática? É isso aqui, né? Ó, percebe que aqui eu tenho ele presente, né? E aí se eu olho nessa de baixo, aí eu tenho uma ausência, presença, ausência, presença. Aí aqui de novo, presença, ausência sistemática. Sempre que eu tenho então esse tipo de ausência sistemática, eu vou poder ver difração dupla. Então isso acontece em dois casos, né? Quando eu tenho, se a gente lembrar lá de operações de simetria, né, e cristalografias, quem fez, né, olhando para o grupo espacial a gente consegue identificar. Isso vai sempre acontecer quando o grupo espacial, ou vai ser possível de acontecer sempre que o grupo espacial for não simórfico. O que é um grupo espacial não simórfico? É o que tem aquelas operações de rotação parafuso ou de plano de escorregamento, né, o glide plane ou screw axis. Então, por exemplo, o diamante, ele é não simórfico, porque o grupo espacial é esse, é FD-3M. O D é a operação que dá essa característica não simórfica para o diamante. O CFC é FM3M. Né? Aqui, então, é só operação simórfica. M não é o glide plane. O glide plane é A, B, C, D, N, né? E os screw axes lá, né? Os eixos de rotação parafuso, por exemplo, 4, 2, né? O 6, 2, 6, 1, né? Então esses eixos aqui
essas operações aqui não simórficas, quando a gente vê isso, a gente pode esperar. Então, por exemplo, aqui, ó, pegando um cristal ortorrômbico aqui. Então, ó, olhando esse grupo espacial aqui, IMMM, centramento I, né, corpo centrado, grupo aí com as operações de simetria MMM. Esse aqui ele é simórfico. Então, nesse cristal aqui, eu posso esperar, assim, eu posso ir com uma confiança de que não vai ter nenhum caminho para difração dupla. Agora, se eu vou lá e coloco uma operação não simórfica nele, então, por exemplo, esse eixo A aqui, esse glide plane A aqui, esse eixo de escorregamento A aqui da operação de simetria, tá? Se você não fez cristalografia, isso não tem nada a ver com movimento de discordância, com plano de escorregamento da discordância, tá? É só o nome dessa operação de simetria é escorregamento, né? Plano de escorregamento. Então, traduzindo do inglês, glide plane, né? Mas não tem nada a ver com movimento de discordância. Essa operação de simetria aqui no cristal. Então, percebe que ao introduzir essa operação de simetria não simórfica, eu fico aqui com fileiras aqui de ausência sistemática. Então, esse cristal aqui eu tenho caminho para difração dupla nessa reflexão aqui. Qual? Por exemplo, essa seguida dessa. Se eu somar essas duas, então se eu somar isso aqui lá, eu tenho um caminho para difração dupla. Tá? Se eu quiser saber que um spot, uma reflexão, é de reflexão dupla ou não, o que eu poderia fazer? Uma possibilidade. Eu poderia, por exemplo, se eu lembrar, a minha amostra, quase sempre no transmissão, ela vai ser uma cunha, né? Ela vai ter uma espessura muito fina na borda e ela vai aumentando a espessura à medida que eu for para dentro. Eu posso tentar achar a fase que eu estou interessado e tirar um padrão de difração dela na região mais fina possível. Tá? Eu posso não estar ainda na condição cinemática, mas eu vou estar mais perto dela possível. E aí eu vou ver se essas reflexões extra que começarem da difração dupla começarem a ficar mais fracas, é um forte indício aí de que elas são de fato por conta de difração dupla. Tá? Outra opção é eu tirar vários padrões em vários eixos de zona e aí tudo fazer sentido na hora que eu for fazer a indexação. Tá? Então, assim, agora, normalmente, eu terminaria a aula de hoje, só que como a gente está com o curso mais compacto, eu vou dar um exemplo agora de